Olá, meu querido irmão, minha irmã, que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu quero louvar ao nome de Jesus e dizer que eu estou muito contente por estar aqui hoje. Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de termos esse momento de oração, de meditação na palavra. E são esses momentos, irmãos, que fortalecem a nossa fé. Por mais que pareça pouco tempo, esses momentos são preciosos, porque a palavra de Deus não volta vazia. Amém? E saiba que eu também sou edificado quando eu trago a palavra, porque antes de eu compartilhar com vocês, eu já fiz aqui a minha oração, eu pedi para Deus me revelar como está o coração de vocês hoje, e o Senhor me inspirou a trazer para vocês hoje uma palavra de coragem, para enfrentar as batalhas que têm surgido na sua vida. Eu sei que muitos de vocês estão sendo oprimidos pelas circunstâncias. Vocês não têm conseguido orar como gostariam, vocês não têm conseguido se alegrar. Parece, irmãos, que é um momento tão difícil que o inimigo está contando vantagem. Parece que o inimigo já está com a vitória nas mãos, mas é mentira de Satanás. Hoje eu vou te mostrar claramente como Deus nos fortalece no meio da batalha espiritual e nos dá a vitória. Amém? Glória a Deus. Irmãos, todos os dias, milhares de pessoas têm deixado seus testemunhos aqui nos comentários. Então deixa o seu aqui também, se Deus tem feito algo na sua vida, se essas orações têm te fortalecido. Isso encoraja as outras pessoas a querer orar conosco também. E se você crê que Deus tem uma vitória para você hoje, escreva aqui nos comentários o seu primeiro nome e na frente escreva assim: Deus tem uma vitória para mim hoje. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos começar já com a mensagem, mas antes eu peço que você se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar no botãozinho inscrever-se, que está bem aqui abaixo do vídeo, e do lado vai aparecer um sininho da notificação. Não se esqueça de ativar o sininho e selecionar a opção todas, tá ok? Eu quero te ajudar a entender a Bíblia de uma maneira muito fácil e muito simples todos os dias. E para nós começarmos com a mensagem de hoje, eu quero ler uma passagem do apóstolo João que vai encher o seu coração de esperança, mesmo diante de uma batalha espiritual que você está vivendo. Olha só o que está escrito: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Meu querido irmão e minha irmã, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já se sentiu atacado por forças malignas que tentaram destruir a sua fé, a sua paz e a sua alegria? Com certeza, né? Você já enfrentou tentações que pareciam irresistíveis e que você achava que não suportaria e que com certeza iria se afastar do Senhor? Se você já passou por esses momentos de dificuldade, saiba que você não está sozinho. Todo cristão de verdade está envolvido em uma grande batalha espiritual contra um inimigo invisível, Satanás e os seus demônios. E a Bíblia nos ensina que Satanás é o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ele também é chamado de o pai da mentira, o acusador dos irmãos, o príncipe deste mundo, o Deus dessa era. Irmãos, o diabo não brinca, ele é de verdade, ele odeia a Deus e ele odeia o povo de Deus. E se ele já tem raiva do ser humano que é a criação de Deus, imagine a raiva que ele tem de uma pessoa que anda com o Senhor e que faz de tudo para que o reino de Deus avance nessa terra. É por isso, irmãos, que muitas vezes ele nos ataca, porque ele quer que a gente pare de buscar a Deus, ele quer que a gente se afunde no pecado, na escravidão do pecado, ele quer que a gente seja enganado com as falsas promessas desse mundo, as falsas pregações, ele quer nos afligir com problemas, com doenças, com sofrimento. Irmãos, o diabo ele tenta de todas as maneiras, até que ele consiga que as pessoas caiam em suas armadilhas, acreditem em suas mentiras. Por isso, irmãos, não podemos desprezar. O inimigo tem poder sim neste mundo, mas se você estiver firmado em Jesus, a promessa é de que você vai vencer o mundo. E como nós lemos neste versículo, a única maneira de você vencer esse mundo é através da sua fé em Jesus Cristo. Não adianta você apenas ir à igreja, não adianta você ler a Bíblia, você orar, se você não tiver fé. Você não pode perder a sua fé de que Jesus é aquele que te perdoa, aquele que te ama, aquele que morreu em seu lugar e que tem um lugar reservado para você na eternidade. Irmãos, não podemos perder a fé no sangue de Jesus
que nos purifica e nos perdoa. Amém? Eu falo isso porque o diabo é mestre em querer nos acusar. Ele quer mostrar para você que você não pode mais ter acesso a Deus, que você já pecou muito, que você já não faz parte da família do Senhor. Não caia nessas mentiras. Eu sei que eu estou falando aqui para muita gente que se sente agora tão mal porque não consegue obedecer a Deus, não consegue viver essa fé inabalável, mas eu quero que você saiba, enquanto você não desistir, não retroceder, há esperança para você. Deus não vai te abandonar, mas você também não pode desistir de si mesmo, tá bom? Eu me lembro aqui agora do apóstolo Pedro, quando ele negou Jesus, ele ficou muito mal, ele ficou muito abalado, e o próprio Jesus olhou para ele com amor, com compaixão, mas Pedro deve ter pensado, eu não mereço esse amor, isso é demais para mim, eu não mereço receber a graça, o favor de Deus. Irmãos, a Bíblia conta que Pedro voltou a pescar, ele voltou para sua vida antiga, porque era a única coisa que ele sabia fazer e com certeza era porque ele se achava falho e pecador. Mas graças a Deus por meio de Jesus Cristo, que sempre nos dá a vitória. E a Bíblia conta que certo dia Pedro estava tentando pescar e não tinha pegado nada. Os outros discípulos estavam junto com Pedro e todos estavam muito cansados, desgastados e frustrados. E foi naquele momento que Jesus, depois de ter ressuscitado, apareceu para eles e disse: lancem as redes lá no fundo e vocês vão se surpreender. Naquele momento eles lançaram a rede e pegaram tantos peixes. E Pedro não reconheceu que era Jesus, mas a Bíblia conta que João, ele disse: é o Senhor, foi Ele que nos mandou lançar as redes. E naquele momento Pedro ficou tão feliz que ele pulou do barco e foi até a beirada da praia onde Jesus estava, e ele reconheceu que Jesus era o Senhor da vida dele. Irmãos, naquele momento Pedro reconheceu que as promessas do Senhor não tinham caído por terra. E da mesma forma eu estou falando para vocês aqui agora, muitos de vocês já tropeçaram, já falharam com o Senhor, já deram brechas para o inimigo e agora acham que as promessas não estão de pé. Não acredite nessa mentira do diabo. Assim como Pedro tinha recebido promessas maravilhosas de que ele seria pescador de homens, aquelas promessas se cumpriram. Aleluia! As promessas que Jesus tem na sua vida, meu irmão, elas vão se cumprir. Não duvide, não retroceda. O Senhor tem grandes planos para você e o diabo é quem quer te destruir. Mas a Bíblia diz que se você se submeter ao Senhor, se você buscar ao Senhor de todo o coração e resistir ao diabo, ele fugirá de você. Por isso, meu irmão, não acredite nas mentiras do diabo. Ande na luz da verdade, ande com Jesus. Por mais que você tenha falhas, eu também tenho falhas, mas não desista de si mesmo. O Senhor quer te libertar, Ele quer te abençoar e te dar a vitória em todas as áreas da sua vida. Amém? Por isso não desista, não fraqueje. Deus tem promessas para você. E nós vamos orar daqui a pouco, mas antes eu me lembrei aqui do exemplo do apóstolo Paulo. Irmãos, pense em um homem que enfrentou batalhas. Paulo enfrentou muitos ataques do inimigo durante o seu ministério. Ele foi perseguido pelos judeus, ele foi perseguido pelos gentios, ele foi preso, chicoteado várias vezes, ele foi apedrejado, ele foi deixado como morto. Teve momentos em que ele quase morreu naufragado, ele foi mordido por uma cobra venenosa, ele foi traído pelos falsos irmãos e abandonado pela igreja. E além disso, irmãos, a Bíblia conta que Paulo tinha um espinho na carne, que ele chamou de mensageiro de Satanás, que ficava atormentando a vida dele. Ou seja, o diabo tinha raiva de Paulo. O diabo não gostava daquele homem porque ele estava fazendo a diferença na sua geração. E foi então que Paulo orou 3 vezes para que Deus livrasse ele desse espinho na carne. Mas sabe o que o Senhor diz? Eu quero ler para você. 2 Coríntios capítulo 12, o versículo 7 ao 9. Olha o que Deus disse para Paulo. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aleluia. Irmãos, é nesse momento de fraqueza que vocês estão vivendo que o poder de Deus está se aperfeiçoando. E então o apóstolo Paulo, ao receber essas palavras, ele disse que começou a ter prazer no meio do sofrimento, prazer nas suas fraquezas, porque é a partir disso que Jesus estava fortalecendo ele. E então Paulo disse que quando ele estava fraco, é aí que ele estava mais forte. Amém?
Você consegue se enxergar dessa maneira, meu irmão? Você consegue ver que é nesse momento que você está mais fortalecido? E é nesse momento que o diabo quer que você se enxergue como fracote, como derrotado, como covarde. Não acredite nas mentiras do diabo, porque é nesse momento de luta, de batalha espiritual, que você está mais fortalecido. Aleluia! E um outro exemplo de homem que viveu uma forte batalha espiritual foi o profeta Daniel. Daniel era um homem de Deus, um homem consagrado ao Senhor, mas o diabo tinha raiva dele. E a Bíblia conta que ele não quis comer a comida do rei porque era contaminada por ídolos, por demônios. E sabe o que Daniel fazia? Ele orava 3 vezes ao dia, mesmo quando isso era proibido pelo governo. E até que ele foi lançado na cova dos leões, mas Deus livrou a vida dele milagrosamente. Irmãos, Daniel, a partir dali, ele teve muitas visões proféticas sobre o futuro de Israel, sobre o futuro da humanidade. Aquele homem, irmãos, era cheio do Espírito Santo. Aquele homem andava com Deus. Mas a Bíblia conta que certa vez, quando ele estava orando a Deus, pedindo o entendimento de tanta profecia, de tanta revelação que ele recebeu, o diabo se levantou contra a vida dele. E foi naquele momento que ele estava mais fraco, mais debilitado, que um anjo apareceu para Daniel e disse assim: Daniel, desde a primeira vez que você passou a se humilhar perante o seu Deus, desde a primeira vez que você passou a buscar entendimento, as suas orações foram ouvidas. Mas saiba, o inimigo resistiu a você por 21 dias, até que Deus enviou Miguel, o líder do exército dos anjos do Senhor, que veio ao seu socorro. Irmãos, naquele momento Daniel entendeu que ele estava no meio de uma batalha espiritual. E naquele momento Deus estava entregando a vitória, porque ele perseverou, porque ele se manteve fiel à palavra de Deus e ele não perdeu a sua fé. Amém? Da mesma forma, você que está me ouvindo aqui, eu quero orar por você agora, eu quero interceder pela sua causa, mas você não pode perder a sua fé. Talvez você não está entendendo por que tantas batalhas têm acontecido, porque muitas vezes você desanima, porque muitas vezes parece que as coisas não dão certo. Saiba de uma coisa, você está no meio de uma batalha espiritual e tudo que o diabo quer é que você não enxergue a sua vida com os olhos da fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, volte a se lembrar do poder do Senhor. O poder de Deus é infinito, Deus é muito maior do que o diabo, mas Deus também respeita a sua decisão. Deus sabe se você quer realmente abandonar o pecado, se você quer se consagrar de verdade, assim como Daniel. E principalmente, Deus sabe se no seu coração existe fé. Eu não estou dizendo se a sua fé é grande ou pequena, não importa. O importante é aonde a sua fé está sendo depositada neste momento. Se é em Jesus ou se é neste mundo ou na sua vida ou em qualquer coisa que seja. Coloque a sua fé em Jesus, tá bom? Aqui eu não falo de religião, pelo contrário, eu falo de um relacionamento que você pode ter com Deus através de Jesus Cristo. A sua vitória pertence a Ele. Glória a Deus. E agora eu quero orar por você. Se você puder, você vai fechar os teus olhos e você vai se concentrar no Senhor. Esse é o momento que a batalha espiritual será vencida através da sua fé. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este momento. Oh, meu Pai, a Tua palavra é preciosa, Pai. A Tua presença está aqui no nosso meio, Senhor. Por mais que eu estou distante de cada um dos meus irmãos aqui, eu creio, meu Pai, que nós estamos ligados no mesmo Espírito, na mesma comunhão. E é por isso, meu Pai, que o Senhor falou a tantos corações aqui. Eu sei, meu Deus, que muitos estão no meio de uma batalha espiritual, mas, Senhor, neste momento, queremos estender as mãos a Ti, queremos levantar as nossas mãos e Te agradecer, porque o Senhor é aquele que nos dá livramento. O Senhor é aquele que esteve com Daniel, com Paulo, com Pedro. O Senhor é aquele que está com os Teus filhos hoje em dia. E, Pai, eu intercedo por este homem e por esta mulher que tem orado comigo todo dia, Pai, mas não tem sido fácil, Senhor. Quantas vezes essas pessoas pensaram em desistir? Oh, meu Deus! Quantas vezes, Pai, o inimigo bateu na porta e essa pessoa deixou entrar através do pecado, através do medo, através da falta de fé. Senhor, meu Deus, não queremos mais o inimigo na nossa vida, Pai. Não queremos mais o inimigo atormentando a nossa família, o nosso lar, o nosso trabalho, as nossas finanças, nossos relacionamentos.
Pai, nos ajude, Senhor, a sermos fiéis a Ti até o fim. Nos ajude, Senhor, a sermos como Daniel, a sermos como Paulo. Senhor, queremos ser obedientes, queremos andar na Tua palavra, queremos andar na comunhão, na luz do Espírito Santo. Oh, meu Deus, eu creio, Pai, que essa batalha já foi vencida há 2000 anos atrás. O Senhor venceu essa batalha, Jesus, na cruz do Calvário. Senhor, neste momento, Pai, eu te peço, fortaleça-nos, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, na nossa falta de fé. Ajuda-nos a olhar firmemente para Jesus, o nosso autor e consumador da nossa fé. Ó Jesus, eu não sei o que seria de nós se não fosse a Ti, se não fosse a Tua palavra, se não fosse esses momentos de orações, ó Deus. Pai, como é difícil, Senhor, permanecer fiel a Ti. Muitas vezes o inimigo se levanta, Pai, e eu mesmo não tenho forças para orar. Mas eu estou aqui, Pai, te pedindo, fortalece-me. Me dá graça, Senhor, para continuar esta obra. O diabo muitas vezes se levantou contra esse ministério, Pai, trazendo problemas, desânimo, tentações. Oh Deus, o inimigo tem se levantado, Pai, mas nós estamos aqui fortalecendo a nossa fé como igreja. Estamos aqui reunidos em nome de Jesus e que agora todo mal caia por terra. A Tua palavra diz, Senhor, que se nós buscarmos a Ti e resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Por isso, Satanás, bata em retirada agora, em nome de Jesus. Eu te repreendo, você não pertence a mim, a minha família, a nenhum dos meus irmãos em Cristo Jesus. Diabo, bate em retirada, eu te expulso em nome de Jesus. Eu te mando embora e eu te digo, você não tem poder contra a igreja do Senhor. Eu repreendo toda obra de macumba, toda obra que foi lançada contra os filhos de Deus. Eu cancelo agora todo o trabalho que foi feito nas encruzilhadas, todo o trabalho de maldição, toda palavra contrária. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Eu lanço por terra todo o mal, toda destruição que tem batido na porta desta casa. Caia por terra em nome de Jesus. Senhor meu Deus, eu te peço, traga da Tua cura emocional, física, em todas as áreas dessa pessoa, Pai. Eu estendo as minhas mãos agora e eu abençoo o Teu povo, Senhor. Deus, dá-nos da Tua fé, dá-nos da Tua graça, Senhor. Nos ajude a vencer as artimanhas do diabo, as perseguições, as humilhações. Ó Senhor Jesus, nos fortaleça, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer. Precisamos do Teu socorro, do Teu favor. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos: Tu és o nosso Deus, o nosso refúgio, o nosso socorro. O Senhor é aquele que venceu a morte, venceu o pecado e venceu Satanás com seus demônios. Ó Jesus, é em Ti que nós cremos. A Tua palavra diz que a única coisa que nos dá vitória neste mundo é a nossa fé em Jesus. Por isso, meu Pai, eu te agradeço por este momento de fé e de oração. Oh Deus, eu creio que grandes coisas o Senhor fará a partir de hoje. E nós tomamos posse, Senhor, do Teu milagre, da Tua graça e da Tua salvação. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida.
É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante. Pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria.
Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas. Dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu Te peço aqui agora,
abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo o jugo, toda a opressão, toda a tristeza, todo o cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa: isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou
e naquela noite Deus lhe concedeu a graça, e ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação, que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge. Porque a Tua palavra nos diz, em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o Espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguimos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até Ele, de forma alguma Ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue,
o seu sangue puro e sem mancha, porque ele não tinha pecado, mas ele fez isso por amor a você. E ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta. E na adversidade, eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.